Pronto, já começou. Certo. Então, Amanda, boa tarde. Agradeço esse momento de troca, de partilha. Eu me chamo Rosielke De Biasi, pode me chamar de Elke. Eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Museologia. Sou formada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também sou formada em Museologia pela mesma instituição. Possuo o mestrado, um mestrado interdisciplinar. O meu doutorado foi na área de História, e é onde nós nos aproximamos com a temática que será discutida por mim no dia 10 de julho, né, no evento. Você pode me interromper, né, o que você pode conduzir a entrevista, ficar muito à vontade do que você deseja saber especificamente. Tá bom. Atualmente, você desenvolve alguma pesquisa? Você tem pesquisado sobre o quê? Certo. Então, no meu doutorado, eu pesquisei trajetórias de militantes, eu estudei militantes e militantes que dentro de um movimento, dentro de uma política de deslocamento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do MST. Então, eu estudo o movimento, ele se estrutura inicialmente na região sul do país, e nos anos 80, meados dos anos 80, início de 1990, ocorre um processo de nacionalização do movimento. Então, nós observamos um fenômeno qual é de saída de militantes do sul do país para outras regiões do país, especificamente para o Nordeste. O Nordeste, então, nesse momento, os Nordestes, né, que eu concebo dessa forma, ele é compreendido como uma região prioritária. Então, o MST aposta nessa política de deslocamento de militantes com o propósito de estruturar um movimento. E aí, é o que eu problematizo na minha tese, né, o que eu discuto na minha tese, os choques, os enfrentamentos, os aprendizados, as adaptações nesse processo de estruturação que a gente sai de uma realidade, né, uma militância que se estrutura no Sul, baseado num modelo de produção muito diferente do que nós vamos observar no Nordeste, e aí, evidentemente, tem esses choques, esses conflitos. E eu analiso essa trajetória, a trajetória desses militantes, que ao assumirem o desafio da migração, acabam permanecendo no Nordeste, estabelecendo uma rede de apoio, né, por meio, melhor dizendo, se estabelecem no Nordeste por meio de uma rede de apoio, de solidariedade e constituem famílias, enfim, estabelecem outras relações e possibilitam que o movimento, então, tenha esse caráter nacional. Claro que ele precisa necessariamente se adaptar, porque ele, né, se depara com uma realidade totalmente diferente da realidade experienciada no sul do país. E, no meu pós-doutoramento, eu busco justamente, Amanda, aliar as minhas duas áreas de interesse, como eu falei para você no início, né, eu tenho uma formação em História e tenho uma formação em Museologia. Então, eu procuro trabalhar, e é o que eu tenho feito no momento, trabalhar com o patrimônio cultural dos povos do campo, nessa identificação, né, da constituição desse patrimônio cultural, especificamente do MST, que é onde eu venho, né, há algum tempo já desenvolvendo as minhas pesquisas. Muito interessante. Não sei se ele responde. Respondeu sim. Eu fiquei agora curiosa, assim, nem tá na pauta nem nada, é uma curiosidade mesmo. Se você pesquisa também, investiga, a partir das memórias dessas pessoas,
Porque eu não sei se você trabalha com história oral, algo assim, porque é interessante, a Ana vem trabalhando também, né, com isso do lá e do cá, de você se mudar, migrar para outro lugar, mas ainda trazer o que você, né, a sua trajetória, continua com você. Claro, perfeito. Isso mesmo, eu trabalhei com a metodologia em história oral, então, eu percorri durante o meu mestrado, foi riquíssimo, foi uma experiência. Eu já tinha um interesse, né, uma identificação, sobretudo pelos sertões, isso já estava muito, muito presente dentro de mim, e tanto que agora eu moro em Aracaju, né, moro no Nordeste, trabalho na Universidade Federal do Sergipe, e aí durante o período do doutorado eu percorri várias cidades, né, várias regiões, nesse processo de realização de entrevistas, de escuta, de acompanhamento dessa militância, no Sul, e isso que você fala, Amanda, é muito interessante, por quê? Porque esses militantes que saíram, né, originalmente do Sul, possuem essa raiz, né, possuem esse vínculo, digamos, possuem familiares na região Sul, mas eles já construíram uma nova identidade, eles já se reconhecem muito mais como nordestinos, pelas suas redes de sociabilidade do que efetivamente sulistas. Então, exatamente esse movimento, né, de você ir construindo redes de afetos, de sociabilidade, de troca, e você vai se transformando e transformando as pessoas que estão ao seu redor nesse processo, evidentemente, né? Então, foi uma experiência fantástica, né, de realização. A transcrição nem tanto, né, processo cansativo, mas foi muito bom, né, conhecer essas histórias de vida, né. Eu realizei entrevistas temáticas, mas a gente acaba se apropriando, de certa forma, da vida dessas pessoas, né, acompanhando a trajetória delas. É muito legal. O meu TCC, eu me inspirei na minha avó, a história da minha avó. Eu agora estou em Brasília, mas eu moro em João Pessoa. A minha avó é nordestina, mas ela veio para cá no período de construção e consolidação de Brasília. Então, eu investigo essas mulheres que vieram e por qual motivo que elas vieram e tudo mais. Essas mulheres que vieram do sertão do Nordeste para cá, né? Que veio uma leva grande. Agora acabou que minhas entrevistas pararam, né? Porque não tem como, eu só continuei com a minha avó. Mas, mesmo assim, eu acho muito interessante isso, essa proposta da gente perceber também que em diferentes lugares do Brasil a gente encontra os sertões. Há o sertão no centro do Brasil, há um sertão, né? Um interior, uns sujeitos que ficam ali, de certa forma, à margem, né? No sul do país, no Nordeste, porque quando a gente fala sertão, o que vem na cabeça das pessoas é o sertão nordestino, né? Mas existem Algo outros sertões. Árido, né? Algo árido, isso mesmo. Existem outros sertões, outros interiores, assim. Então, acho essa perspectiva bem interessante. Tanto é que eu busco trazer a perspectiva decolonial na minha pesquisa. Em algum momento você encontrou algo desse tipo, alguma especificidade, assim, que seria uma apropriação do conceito que seria útil para você ou não? Deixa eu pensar. É interessante isso que você traz, Amanda, porque assim, ó, no meu caso, mulheres e homens, né, militantes, nos anos 80, eram jovens, né, muito jovens e que viviam circunscritos ao interior de Santa Catarina. Então, isso que você coloca, né, não tinham saído dos limites do município. E o contato com a militância foi o contato por intermédio, principalmente da Igreja Católica, da Comissão Pastoral da Terra, que naquele momento ela sinalizava algo transformador, né? Esse contato com as pastorais, com os movimentos sociais, com as comunidades. Evidentemente que num segundo momento, essa mesma igreja, ela é opressora,
sobretudo para as mulheres, né? Quando ocorre a aproximação com o movimento dos trabalhadores rurais, com o MST, que acaba adotando uma postura de maior enfrentamento, né, enquanto a igreja adota uma linha mais pacífica, né, e o MST acaba, principalmente quando ele define a ocupação de terra como o principal meio o principal meio de obtenção de terra e a principal forma de luta, acaba gerando esses tensionamentos no interior da igreja, né, da qual essa juventude pertencia, essa juventude missionária, e evidentemente no interior das famílias. Então, esse movimento é muito interessante porque, assim, esse arcabouço, digamos assim, construído por intermédio da igreja, faz com que esse militante tenha um diferencial, mas, ao mesmo tempo, esse militante, nós estamos falando de um trabalhador rural, de uma trabalhadora rural, né, de um pequeno proprietário, de uma pequena proprietária, dessas pessoas que nós estamos falando. Então, é importante ter claro, né, o que a militância seguida pela migração representa para essas pessoas. Representa um projeto de vida, uma escolha de vida que transforma sobremaneira as suas vidas, né? Muito interessante mesmo. Depois eu confesso, eu não cheguei a ler nenhuma das suas teses, mas eu vi, e por isso que eu pedi para entrevistá-la, por uma curiosidade mesmo, pessoal. Imaginei que você trabalhasse com história oral, porque eu acho que se encaixa muito bem, né? Seria um desperdício. É a minha fonte privilegiada, evidentemente, né? Até porque eles são protagonistas de um processo. Inclusive, essa é uma questão bem interessante, Amanda, porque, assim, a historiografia, ela trata da seguinte forma. Claro, por uma preocupação para evitar personalismos e tudo mais, a chegada do MST em determinada região marcada pela ocupação de terra. Mas quem realizou? Quais foram os sujeitos envolvidos? Quais foram os protagonistas nesse processo de articulação, né, montagem desse acampamento? Então, a ocupação, ela começa muito antes do momento que você ocupa efetivamente a terra, que você constrói o barraco da lona preta, né? Então, eu estou discutindo esses processos, essas estratégias gestadas anteriormente. Então, a história oral, ela é fundamental nesse processo, né? E chama a atenção para o protagonismo desses sujeitos, né, dessas atrizes e desses atores fundamentais no processo de estruturação. Exigiu uma sensibilidade muito grande de cada um desse militante deslocado. Eu digo, né, uma discussão que eu trago na tese, que o MST, sim, define uma política de deslocamento, e que num momento sem muito rigor, sem muita reflexão sobre essa política, né? A preocupação é que esse militante estivesse alinhado com as posições do MST, né? Que tivesse alinhado, né, organicamente, politicamente, com as posições do MST. Só que no trato, no relacionamento, sobretudo com os sertanejos, isso precisa ser revisitado. Não é suficiente que o militante esteja alinhado com as posições do MST. Ele precisa o quê? Estabelecer pontes, possuir uma dose de sensibilidade, de traquejo, que ele consiga, né, perceber e ter sensibilidade de quais adaptações que precisam ser feitas. Por exemplo, é impossível nós pensarmos o Estado do Ceará e a estruturação do MST no Estado do Ceará ignorando a presença do Padre Cícero, da religiosidade popular. Mas eu falei anteriormente para você que esses militantes que assumem a migração, eles estão num processo de ruptura com a igreja. Então, perceba, é tudo muito complexo, né? Então, a história oral, ela é fundamental, né? Ela foi fundamental nesse processo de reflexão e de escrita da minha tese, né? Ela traz
assim como a ocupação, né? Então, por intermédio da entrevista, eu posso dizer que o processo de estruturação do MST ele é muito anterior à ocupação de terra, que é tida como um marco, né? Agora, esse momento, o MST chega na Paraíba e tudo mais. É muito mais complexo do que isso, né? Em Campina Grande, por exemplo, a gente vai ter vários embates aí com a Igreja Católica, né? Ora aliada, ora propulsora, digamos assim, e ora paralisante, né? Então, é bem interessante esse processo. Que bom que você está trabalhando com a história oral, é riquíssima, riquíssima. É riquíssimo. E assim, acho que por mais que alguns colegas talvez desvalorizem da gente prestar um pouco atenção nessas redes de sociabilidade, eu acho que elas são fundamentais para a gente entender a complexidade de algum processo, né? Porque, como você percebeu, através das entrevistas, você entendeu que isso veio muito antes, né? Então, às vezes, isso a gente consegue compreender só assim, né? No diálogo, numa coisa mais pessoal, de você entender como funcionava essa rede de sociabilidade. Claro, e você como entrevistadora, Amanda, é bem isso mesmo. E esses contatos, a identificação desses militantes, né, dessas militantes, ela foi sendo construída por uma rede de rememoração. Então, um militante, ele te autoriza, né, te permite que você siga entrevistando outros. Né? Essa rede, justamente, que você chama a atenção, que permite que você contacte outro entrevistado, que às vezes você não tinha identificado na sua pesquisa, né, inicial. Então, essa rede de rememoração é fundamental para que você consiga fazer seu trabalho de investigação. Né? É isso mesmo. E eu fui, de certa forma, afiançada, né? Eu conversei com um militante e isso permitiu que eu seguisse conversando, porque, claro, no caso específico do MST, existia naquele momento toda uma preocupação com a segurança, né? Então, de não causar nenhum tumulto, de não causar nenhum tensionamento na estrutura interna do movimento. Em alguns casos, fiquei vários dias. A gente precisa estar atenta, enquanto pesquisadora, a essas questões, né? De não interferir ou interferir o mínimo possível na dinâmica dessas pessoas, né? Muito, muito interessante. Está sendo uma aula para mim. Estou muito grata. Que bom. E a questão dos afetos, só para fechar, que você falou, é justamente isso que eu vou discutir no dia 10. Porque esses afetos, aí pensando na permanência das militantes, no caso eu vou trabalhar só as mulheres, né? Na minha tese não, né? Eu trabalhei militantes homens e militantes mulheres, mas no caso dessa comunicação em particular, eu vou trabalhar só com a experiência das mulheres e que essa troca, esse afeto, esse momento de escuta, de sentar na rede, de conversar no final do dia, esse espaço, essa aproximação foi fundamental na permanência e na adaptação dessas militantes nas comunidades sertanejas. Então, é isso que eu chamava a atenção, né? Você está atento e depois isso fica tão, o que inicialmente pode parecer uma estratégia de aproximação, depois passa a ser incorporado no seu cotidiano. É isso que eu percebi. Entendi. Diga. Eu percebo, assim, que já para os finalzinhos já, há hoje em dia uma preocupação acadêmica em abordar necessariamente certos demarcadores sociais, como nesse caso, né, nessa sua apresentação, você vai abordar gênero e também, não obstante, seria também classe, né? Obviamente não tem como a gente ignorar, em alguns momentos localização, enfim, raça. Você vê isso, assim, essa abordagem interseccional desses demarcadores sociais, assim, com alguma importância na sua pesquisa, ou, enfim, essa perspectiva?
sim, sem dúvida, sem dúvida. A questão de gênero foi algo que não foi meu foco de investigação, né? Mas eu fiz esse movimento de retornar às minhas entrevistas, porque uma tese é um recorte, né? Então, não foi uma preocupação naquele momento, mas estava ali, né? Por exemplo, quando você identifica a necessidade de criar coletivos, setores, dentro do movimento social para discutir especificamente a questão de gênero, é porque ela existe, né? Porque ela precisa ser discutida e porque as mulheres que pertencem a esse movimento sentem a necessidade de fazê-lo, né? Quando você define cotas para assegurar a participação de mulheres, é porque você de fato está criando estratégias para conseguir ampliar, né, e fornecer visibilidade para essas mulheres. Então, evidentemente que perpassa, né, que é algo fundamental. Como eu adoto categorias, né, categorias campesinato, adoto a migração. Aí, nesse caso específico, Amanda, não uma migração, é uma migração diferenciada, né, uma migração que a gente poderia colocar entre aspas, que é uma migração muito com perfil ideológico, político, do cumprimento de uma tarefa, né. Vários partidos políticos de esquerda adotaram essa política, né. No caso no movimento social, é interessante por quê? Porque é uma questão que eu defendo na minha tese. Eu digo que essa migração, esse deslocamento de militantes, melhor dizendo, somente foi possível, e aí respondendo o que você está me perguntando pelo viés de classe, por esse entendimento, somente foi possível porque o MST ele se estruturou em dois polos nos anos 80 e início dos anos 90, dois polos complementares. Internamente, ele funcionava como um partido político, nos termos de Gramsci, então ele assegurava essa unidade ideológica, essa disciplina, né, essa disciplina coletiva, digamos assim, e externamente ele funcionava como um movimento plural, um movimento de massa que precisava aproximar e buscava aproximar o maior número de camponeses possíveis. Então, essa relação complementar do MST é que permitiu que ele se estruturasse nacionalmente, e hoje é um movimento, né, de maior perenidade na América Latina. É um movimento que surge lá. Ele começa em 79, mantendo a linha da minha abordagem, mas ele surge enquanto movimento, né, oficial, 1984, no seu primeiro encontro, 1985, no seu primeiro congresso. Mas ele começa a se estruturar ali em 1979, então perceba, né, é justamente a discussão que eu venho trazendo no que tange a ocupação e a estruturação do movimento nos estados do Nordeste, né. Ele começa a ser gestado num movimento muito anterior, de acúmulo de forças, de articulação, de contato com instituições religiosas, com personalidades, com políticos, com pessoas, né, comuns nesse movimento de agregar, né, de aproximar pessoas e de convencer, né, de uma pauta, de uma demanda que era a reforma agrária, né? Entendi. Acho que eu respondi, né? Respondeu sim. Já para o finalzinho, o que se passa, assim, como que você chegou à Projeta, ou como que você chegou até o evento, assim, como chegou até você, né? Eu acho que seria mais adequado. Ótimo, olha, foi muito engraçado, porque assim, eu estudei com a Ana, eu fiz a minha graduação junto com a Ana, em 2002, né? Então, nós nos formamos juntas na Universidade Federal de Santa Catarina. E, enfim, né, nos distanciamos, cada qual tomou o seu rumo, diferentes trajetórias e opções
metodológicas de pesquisa, enfim. E em 2018, nós nos encontramos, em maio de 2018, abril de 2018, nós nos encontramos num evento, o primeiro Encontro Nacional dos Sertões, que foi realizado no Crato, no Ceará. E nós então restabelecemos e começamos a conversar, e logo a Ana, né, apresentou essa proposta de reunir esse conjunto de professores acerca dessas questões, dessas preocupações, afeto, gênero, né, toda essa muito com essa preocupação de visual que a Ana traz, né, na sua formação, de documentar isso, de realizar esse registro, e aí a gente foi mantendo contato, né, enfim, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, e cá estamos, agora concretizando esse evento, né, de forma muito satisfatória, muito organizada, com muito afeto, né, eu percebo isso, assim, em todas as postagens, em todas as trocas, e eu acho que promete, né, eu estou com uma expectativa muito grande, não sei você, Amanda, mas eu estou muito animada, muito entusiasmada para o evento. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada Imagina, mesmo. estou Um às prazer. ordens, tá? Um abração, sucesso aí para você. Para você também e até dia 10.